E também, irmãos, por ser o Dia das Mães, né? Eu quero falar e trazer uma mensagem que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vamos falar de um personagem que é lógico, né? Tem que ser uma mãe. Então abram comigo lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler desde o versículo 1. É um texto longo, mas eu vou pedir a você que você preste atenção nesse texto, porque o próprio texto ele se autoexplica. Ele fala sobre a vida de uma mulher, fala sobre a vida de uma família, fala sobre a vida de uma mulher chamada Ana. Sabe o significado de Ana? Você sabe qual é o significado do seu nome? Ana significa graça. Olha como é bonito, né? O significado do nome Ana. Ana significa graça. 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler o capítulo inteiro. Diz assim a palavra de Deus: Houve um homem de Ramataim Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve, porém, embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram na sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi.
Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ainda, porém, não subiu e disse a seu marido, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu Eucana a seu marido: faz o que melhor te agrade. Fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ana, ela era uma das esposas de Eucana, e outra se chamava Penina, que tinha filhos, mas Ana, ela era estéril, como nós lemos na palavra do Senhor. É interessante a gente achar, né, que naquela época era uma coisa até comum um homem ele ter mais de uma esposa, mas não se sabe ao certo porque ele tinha 2 esposas, sendo que ele era um homem íntegro, era um homem de posses, era um homem que sempre estava indo à casa do Senhor para sacrificar, para adorar, a cultuar. Mas antigamente existia um costume, e que não se sabe se era isso exatamente o que aconteceu, mas antigamente se tinha um costume em que um homem, quando era casado, se a sua mulher ela não lhe dava filhos, ele tinha condições de ter uma outra esposa para lhe dar filhos. E Penina, ela era uma mulher que aparentemente veio depois, então pode ser que Eucana ele tivesse essas 2 esposas por causa disso. E como nós lemos na história, Ana ela era a mulher amada por Eucana. Tudo que a gente sabe sobre a vida de Ana está registrado no capítulo 1 de Samuel e no capítulo número 2 de Samuel. Mais nada se sabe da vida dela. Mas, por aquilo que a gente leu, a gente vai ver que Ana, ela era uma mulher sofrida e ela era uma mulher muito humilhada na sua vida e no casamento. Mesmo que o seu marido tivesse, um amor especial pela vida dela. Por quê? Vocês imaginam que todo ano que eles iam para a casa de Deus para adorar a Deus e sacrificar, oferecer as suas ofertas, a sua rival, digamos assim, Penina, o que ela fazia? Ela zombava dela. Vocês já imaginaram uma mulher ela chegar e ser estéril? E acredito eu que a mulher ela se sente completa quando ela chega e tem um filho, ela casa e ela tem um filho. Acredito eu que isso daí faz uma mulher ela ser completa na sua vida. E Ana ela tinha esse desejo de ser mãe. Só que ela não tinha, Deus ele tinha, como diz a palavra, Deus ele tinha deixado Ana estéril. Não se sabe o porquê, ou não se sabe como ela sabia que Deus a houvesse deixado estéril. A gente não sabe, isso diz aqui no livro de Samuel, mas não é explicado o porquê. E aí toda vez vocês imaginem que era um martírio para ela todo ano ir para a casa de Deus, sendo zombada, sendo humilhada pela outra esposa de Eucana, porque ela não tinha filhos, e ela chegar e ter que ir para o templo, orar, adorar a Deus. Imagina como era difícil para essa mulher chegar e fazer a sua parte de poder adorar a Deus, de até orar.
Talvez ela chegasse, nunca quisesse que durante o ano chegasse esse dia, para ela não sofrer esse tipo de humilhação. Porque uma coisa é você ser humilhada dentro da sua própria casa, lá no convívio do seu marido com os filhos, né? Da sua rival Penina. Outra coisa é você estar no templo com todo mundo, com pessoas que são estranhas a você, e você chegar e ser humilhada diante das pessoas da sua própria casa, que queira ou não. Penina, mesmo sendo, né, uma rival dela como esposa, ela era também esposa do marido dela e que lhe dava filhos. Então vocês imaginam que Ana ela chegava e provavelmente ela tivesse ficasse até lamentando o dia que ia no templo para orar e adorar a Deus. Quem é que consegue, num momento de humilhação? Até que um dia, como nós lemos, ela estava extremamente amargurada dentro do seu coração. E muitas vezes, quando passamos por uma situação difícil na vida da gente, a gente fica com amargura no coração, na nossa vida, onde a gente até desfalece na fé. Mas uma coisa que essa mulher, ela explica, a vida dela explica, é que essa amargura fez com que ela não se conformasse com a sua situação. Romanos 12:1 diz exatamente isso, né? Não vos conformeis com a vossa presente situação, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você possa conhecer qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Talvez esse momento mais triste da sua vida, ela chegou e ela falou com Deus, ela orou a Deus e chegou e fez um voto para Deus. Não sei se você já fez um voto algum dia para Deus. Não sei se algum dia você chegou e você fez um propósito com Deus. Mas essa mulher, ela fez um voto para Deus. E sabe o que significa você fazer um voto para Deus? O livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21, ele diz assim, quando Moisés, né, ele escreveu esse livro, e essa lei foi criada, e diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. As palavras de Ana, nesse voto que ela fez, olha só como foi sério o voto que ela fez para com Deus. Por causa da vontade que ela tinha de ser mãe. Versículo 11 diz assim: fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva bela Ana, e se lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará a navalha. Isso se chama um voto de Nazireu. Um voto onde você chega e você oferece o seu filho para Deus, para que ele venha servir a Deus. E Ana, ele foi mais além, porque o voto de Nazireu, ele é simplesmente aonde você deixa de cortar o cabelo, aonde você é consagrado a Deus, aonde você para de beber, você não bebe, ingere nunca bebida alcoólica, tá? E durante um determinado tempo você serve a Deus. Ana, ela fez um voto além do voto do Nazireu, né? Nazireu, voto de nazireado. Ela foi além. Ela diz o quê? Ela diz que ela oferece e entrega o seu filho, caso Deus venha dá-lo para ela, por todos os dias da sua vida. Irmãos, esse é um voto sério.
E um voto, quando a gente faz, a gente tem que cumprir. Se Deus ele operar um milagre na sua vida. O próprio Jesus chega e fala, né? É melhor que você não faça um voto, porque é como se você estivesse fazendo um juramento. Porque se você chegar e você fizer um voto, não deixa de cumprir. A própria palavra de Deus ela diz: se você não cumprir, você comete pecado contra Deus. Ninguém é obrigado a fazer voto. Esse próprio capítulo 23 de Deuteronômio, ele vai dizer nos versículos seguintes que ninguém é obrigado a fazer voto. Agora, se você fizer e Deus te honrar, não tardes em cumprir. O que é interessante, Deus operou esse milagre. Deus ele chegou e fez e abriu a madre. A gente vê várias histórias na Bíblia, a gente vê várias histórias no Antigo Testamento em que mulheres que eram estéreis e ela chega e Deus abençoa e essa mulher ela chega e tem filho. Não esquecendo, essa é a nossa segunda semana do nosso mês de oração pelas famílias. Eu não esqueci não, irmãos. Semana passada nós tivemos a família do André, Graciela e o Luiz Miguel. Essa é a nossa segunda semana em que nós estaremos orando pelas famílias. E em cima disso, hoje sobrou para mim para falar sobre a questão de família. Uma coisa interessante, irmãos, para dar um testemunho, fazer um parênteses na palavra de Deus, para dar um testemunho de algo que Deus ele fez grandioso na minha vida e na vida da minha esposa. Eu não vou falar da minha filha, porque a minha filha e o meu filho, eles são produto desse propósito, daquilo que Deus operou na nossa vida. Às vezes eu chego e falo, por exemplo, minha filha hoje, ela tem fazer as contas, porque já estou ficando velho, Ela nasceu em 96, ontem vai fazer 27 anos. E, por exemplo, se eu chego e eu vou falar com ela sobre a idade, para mim ela já tem 30 anos de idade. Misericórdia, eu estou aumentando 3 anos a idade da minha filha, mas é porque ela já estava dentro do projeto que eu e a minha esposa a gente tinha na nossa vida. Quando nós casamos, logo em seguida, eu e a minha esposa, a gente chegou, tipo um ano depois, nós chegamos e começamos a pensar em ter filhos. Irmãos, mês após mês não acontecia nada. E minha esposa, ela sempre foi uma pessoa dedicada. Dedicada que eu digo qualquer coisa que acontece, ela corria para o médico. Ela ia atrás do médico para saber o que estava acontecendo. E ela correu muito médico. E numa dessas corridas eu tive que ir junto. A gente fez os nossos exames para saber o que estava acontecendo, que nada de engravidar. E voltando um pouquinho, não sei se funciona com todo mundo, mas comigo, eu quando era jovem não pensava em casar. Coisa de jovem, Quando a gente é jovem, a gente fala, eu quero curtir e viver a vida, até o dia que Deus bota a sua alma, a sua cara metade na sua frente. E já foi assim uma coisa muito estranha eu conhecer a minha esposa, quando nós éramos namorados, que foi assim uma coincidência muito grande, E a gente falava coincidência no passado, porque eu não era crente. Mas quando a gente começa a aprender a palavra de Deus, a gente vê que não existem coincidências. Deus é que faz todas as coisas. Mas, voltando ao assunto de filho e família, até que o dia que nós chegamos e nós decidimos, nós nos casamos, irmãos, e quando eu decidi, dentro do meu coração, casar, eu decidi formar uma família. Família só existe se você tiver filhos. Enquanto você está, homem e mulher casados, é um casal, não é uma família. A família ela tem que ter no mínimo 3 pessoas, Ou seja, tem que ter um filho no meio. Irmãos, aí depois, quando o tempo vai avançando, vai mudando, você vai ficando mais experiente, e foi o que aconteceu, O desejo da gente era chegar e constituir uma família. E a gente começou a tentar, E ela nunca que engravidava, ela correu,
foi procurar os médicos, começou a fazer exame daqui, exame dali, e ela estava tudo normal. Ela falou, então você que é o problema, vamos lá atrás. E aí fui atrás, né? A gente vai, porque ela vai primeiro, ela corre, ela fala, tá tudo certo. Aí sobrou para mim. Aí eu tive que correr atrás, fui, também estava tudo certo. Até que um dia que a gente chegou e sentou junto com o médico. Estava muito ansioso para ter filho. Não. Aí onde eu falo que o nosso Deus é o Deus de milagres. Até o dia que nós juntos fomos no médico, ele olhou os exames e falou, realmente vocês dois estão tudo normal, não tem problema nenhum. Só que, e aí quando o médico fala só que, ou quando ele fala mais, né? Aí a gente começa a ficar, ixi, deu areia no negócio. Aí o médico chegou e falou, por incrível que pareça, vocês dois têm um problema que assim, não era para ser problema com ninguém, mas vocês dois têm uma situação rara em que existe uma incompatibilidade entre vocês dois, em que a chance de vocês engravidarem é de menos de 5%. Irmãos, menos de 5%, sabe o que significa menos de 5%? Eu vou dizer para vocês. Uma chance de um casal, de uma mulher engravidar, é de, no mínimo, 33%. Vai de 33% a 50%. A chance de uma mulher engravidar numa relação. Então vocês imaginam o seguinte, quando o médico chega e fala que é menos de 5%, é praticamente impossível a gente conseguir chegar e engravidar. Aí, irmãos, ele chegou e falou, mas o seguinte, o médico ele era até assim, sabe? Tinha pensamento positivo. Ele falou, vai tentando, quem sabe um dia Deus ele chega e abençoa vocês. Vai tentando. Gente, um ano de casado, nós ficamos 2 anos tentando. Até a minha esposa engravidar da cara. Então, por isso que eu falo, quando eu chego e falo para minha filha, eu sempre aumento 2 ou 3 anos a idade dela, porque ela já estava no projeto, já de muito tempo. E a gente fala, foi de Deus. Aí, irmãos, naquele tempo, olha só, quase 30 anos atrás, naquele tempo o médico chegou e ele falou, olha, tem uma outra chance, tem uma outra possibilidade, você chegar e fazer inseminação artificial. Se hoje é caro, imagina 30 anos atrás, irmãos. Eu trabalhava em banco, ganhava bem, mas não dava condição de chegar e pagar, porque era coisa de rico somente no ano passado. Aí vocês imaginam a decepção da vida da gente. Mas se Deus prometeu uma família para a gente continua orando, a gente continua no propósito. E a gente não desistiu. Sabe? Uma coisa que acontece na vida da gente é que quando você está num propósito com Deus, você desanima. Ana, ela não estava desanimada porque ela já tinha certeza que ela era estéril. Ela estava o quê? Ela estava amargurada no seu coração. Ela sabia que ela não podia engravidar, mas por que ela estava amargurada? Talvez ela já até estivesse conformada em não chegar e não ser mãe, mas por causa da sua rival, ela sentia amargura no seu coração. Por quê? Porque a sua rival, o que o inimigo ele faz na nossa vida? Ele não fica apontando, ele não fica acusando, ele não fica falando, olha a vida do outro que está melhor que a sua, olha a sua situação, e o outro lá que nem vai para a igreja, nem crente é, o outro ali ele está numa situação melhor que a sua. Quantas vezes a gente não vê isso na nossa vida? E a gente não vê, sabe, um pensamento dentro da nossa cabeça, no nosso coração, nos acusando, dando uma flechadinha dentro da gente, dizendo para nós, olha, o outro ali, ó, faz isso, faz aquilo, e está numa situação, numa condição melhor que a sua. Às vezes a gente está com uma doença e fala, olha o outro ali, ó, chega, vive a vida de qualquer jeito, mas está lá bem de saúde. E a gente chega e muitas vezes a gente fica triste no nosso coração e até desanimado. Mas uma coisa é que se você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem um propósito com Deus, a gente não fez esse propósito de voto de nazireado, mas nós confiamos em quê?
Porque a partir do momento em que nós casamos, nós queríamos ter uma família, nós queríamos ter filho. E a gente deixou e a gente orou a Deus. Só que, quando a gente está com a mão, quando a gente está correndo, quando você está procurando e buscando uma solução do seu problema, aí parece que nada dá certo na vida da gente. Irmãos, foi o médico chegar e, tipo assim, tirar todas as esperanças da gente, porque quando ele chegou e falou que é menos de 5%, aí tirou todas as esperanças da vida da gente. A gente ficou assim, sem uma esperança médica. E aí o que a gente fez? Continuamos orando. Só que aí a gente relaxou. Aí a gente parou de correr no médico. Não passou, se não me falha, não passaram 2 meses, irmãos. Que alegria que foi. Porque a minha esposa, ela sempre foi certinha, regrada, né? No seu tempo certo. Não passaram 2 meses, a minha esposa era engravidou. E aí nós pudemos ver a mão de Deus operando. E o médico falou que aquela incompatibilidade, ele falou assim, ele não chegou e falou impossível, mas ele falou, é quase impossível a sua esposa engravidar de você. Você pode engravidar qualquer mulher, sua esposa pode engravidar qualquer homem, mas vocês dois juntos têm uma incompatibilidade. Irmãos, que bênção e que alegria foi quando Deus operou esse milagre. Porque depois nós tivemos o outro filho, né, logo em seguida, 2 anos depois, porque bastou acontecer e fazer esse milagre. E a gente agradece a Deus por causa disso, sabe? Porque Deus, Ele é Deus na vida da gente a partir do momento em que você chega e você faz um propósito com Deus. O propósito da Ana foi um propósito mais sério ainda. Mas a gente tinha no nosso coração, eu e minha esposa, nós tínhamos no coração da gente chegar e formar uma família. E não era formar uma família de qualquer jeito, não, formar uma família para servir a Deus, para viver como família e poder servir a Deus. E Deus foi tão bom para a vida da gente que nos abençoou como uma família. E hoje nós temos 2 filhos. Voltando para o texto de Ana, imaginem só, depois que Ana fez esse propósito, ela chega, ela está orando lá no templo, fervorosamente, provavelmente, porque o sacerdote, o Eli, estava ali de longe, e provavelmente no templo só estava o sacerdote e só estava ela. Isso era comum no templo, antigamente. As pessoas chegarem e irem para o templo para ficar orando. E aí olhem só que situação, além dela chegar e ser afrontada pela sua rival, o sacerdote achar que ela estava embriagada dentro do templo, orando a Deus. Porque uma pessoa quando ora dentro da igreja, normalmente, né, ela chega e ela está orando, falando com uma voz em que, se não tem quase ninguém dentro, quem está lá dentro vai ouvir. E porque o sacerdote não ouviu nada saindo da sua boca, ele pensou, ela está bêbada. Mas olha só que interessante. Vocês lembram, né, que ela chegou e depois ela ficou contente, né? Olha só que interessante. Quando ela chega e fala com o sacerdote, quando ela chega e explica a situação dela, a vida dela, e que ela estava orando, né? Orando em quê? Em coração. Ou orando sem soltar voz, falando só, mexendo só com a sua boca. E ela explica toda a situação. O sacerdote, a única coisa que ele chega e fala para ela: vai em paz para a sua casa, e que o Senhor, Deus de Israel, te conceda o pedido que fizeste. Parece que não, mas ela conseguiu, através dessas palavras do sacerdote, ela conseguiu encontrar conforto no seu coração. Era como se, naquela época não tinha Jesus, né? Porque Jesus não tinha vindo ainda, mas era como se ela tivesse sido abençoada por Deus naquela oração. Vocês sabem que quando a gente faz a oração para Deus,
em nome de Jesus, crendo que Jesus ele está junto conosco nessa oração. Se você crê no seu coração, Deus ele recebe. E ela sentiu tanta paz nessa hora, quando essas poucas palavras o sacerdote falaram para ela, que era como se o próprio Senhor Jesus, né, no caso, para nós, no nosso tempo, estivesse junto ali naquele momento, ela chegou e se confortou no seu coração. E ela foi para sua casa. E ela foi e se alegrou juntamente com sua família. Existe um momento na vida da gente que quando a gente chega e a gente ora a Deus, mas a gente, dentro das nossas forças, nós buscamos a solução e a resposta para o nosso problema. Nós corremos atrás sobre todas as coisas. Você já reparou que quando você põe a sua mão, normalmente não acontece nada? Só que na hora que você sente esse conforto de Deus, e é essa hora que é importante, você chega e você tira a sua mão, e você descansa em Deus e deixa as coisas acontecerem. E as coisas acontecem. A bênção na vida da gente, ou quando você chega e você ouve testemunhos de pessoas, você vai ver o seguinte: corremos atrás sobre um monte de coisas, corremos atrás sobre que nós temos que correr, sobre a nossa saúde, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, nós corremos atrás. Mas nós temos um limite, seja um limite da nossa própria pessoa, da nossa própria capacidade, seja um limite da nossa própria circunstância. Temos um limite, por exemplo, vocês imaginam só, no meu caso da minha esposa naquela época, imagina se a gente fosse correr atrás de uma inseminação artificial, que também, além de ser caro, além de ser uma coisa muito cara, 30 anos atrás, imagina que há 30 anos atrás, e a probabilidade e a porcentagem da pessoa também, da mulher se engravidar hoje em dia, há 30 anos atrás exatamente igual hoje, é 33%. Ou seja, você imagina que cada sessão, naquela época, que custava uma fortuna, você chegar e você toda vez ter que gastar um monte de dinheiro, a gente estava endividado para o resto da nossa vida. Agora imagina se a gente fosse correr atrás, para chegar e falar, não, eu quero ter um filho a todo custo. É certo ou errado? Nós, dentro da nossa capacidade humana, nós temos que saber qual é a nossa condição e o nosso limite para correr atrás. E cada um de nós, cada um de vocês e eu, sabemos qual é o nosso limite. O nosso limite ele vai até aqui. O que nós não conseguimos fazer, irmãos, descanse em Deus. Tira a mão. Tira a mão e descansa em Deus. E fala, Senhor, agora é com o Senhor. Não fala o tempo, mas provavelmente, assim que Ana chegou e se confortou no seu coração, provavelmente na sequência ela chegou e engravidou. Porque diz que no próximo ano eles estavam ali de novo no templo para sacrificar. E ela foi abençoada que ela chegou e teve um filho. Só que ela não foi para o templo para consagrar o seu filho ou entregar o seu filho para o sacerdote. Agora imagina o seguinte, na situação de Ana. Você chega e você é estéril, você consegue engravidar, você tem um filho, e aí você tem que se lembrar do seu voto. E você chegar e devolver esse filho para Deus. Parece que é uma coisa semelhante ao de Abraão no passado, quando ele chegou e Deus pediu Isaac, né? Aí quando Ana chega e Eucana vai lá, e o marido dela sabia que ela tinha feito esse voto com Deus. Chega na hora de chegar e cumprir esse voto, ela chega e fala, não, só depois que ele chegar e sair, né, do momento da amamentação. Será que se as irmãs que estão aqui na igreja estivessem no lugar de Ana, iria cumprir esse voto? Naqueles tempos, as pessoas levavam Deus muito a sério do que nos dias de hoje.
Hoje em dia as pessoas não levam Deus tanto a sério assim. Mas lá no passado, como deveria ser até o dia de hoje, a gente tem que levar Deus a sério em todas as coisas na vida da gente. Sabe por quê? Deus, diz a palavra que foi Deus quem deixou Ana estéril, né? Mas olha o seguinte, Deus ele tinha um propósito muito grande na vida de Ana, através do filho que ela fosse dar para ele. Isso nos faz lembrar muito sobre a mãe de Jesus, Maria, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, aquela que iria conceber Jesus, aquela que iria chegar e fazer com que Jesus viesse ao mundo. Era uma coisa muito semelhante. Deus havia um propósito naquela mulher para que ela fosse a precursora do Filho de Deus vir ao mundo. Da mesma maneira, Ana teve Samuel. E Samuel ele foi o primeiro, porque a gente poderia até falar que foi Moisés o primeiro profeta, né? Mas Moisés ele foi o primeiro líder, foi o primeiro Messias, foi o primeiro homem que foi chamado para ser o resgatador do povo de Israel. Samuel ele foi o primeiro profeta, a primeira boca, a primeira voz de Deus para o povo que já estava instalado na sua terra, para chegar e fazer com que o povo obedecesse a Deus, ouvisse os seus mandamentos, guardasse a sua lei e seguisse os caminhos do Senhor. Agora vocês imaginam se Ana não tivesse cumprido esse voto. Irmãos, só para vocês entenderem, quando a palavra de Deus diz lá que ela, no momento que desmamou o seu filho e levou para a igreja, levou para o templo para ele poder servir na casa de Deus, essa criança normalmente naquele tempo, quando era desmamada, a criança tinha 3 anos de idade. Pesquisadores, historiadores, eles dizem que provavelmente, como ela chegou e devolveu e entregou o seu filho para chegar e viver para a obra de Deus naquela época, provavelmente ele deva ter ficado mais 3 anos dentro da casa da sua mãe. Que sejam 6 anos ou 3 anos de idade, imaginem a dor no coração de uma mãe entregar um filho para a igreja. Imagine a dor no coração de um filho chegar e ele ser entregue para alguém desconhecido, mesmo que seja o sacerdote Eli, que era o sacerdote usado por Deus para sacrificar e fazer todas as coisas relacionadas à parte religiosa, à parte de serviço a Deus. Imaginem uma criança pequenininha, ela chegar e se desgarrar da sua mãe para ir viver o resto da sua vida na igreja. E mais ainda, a mãe fez uma promessa para Deus de que o seu filho ia servir a Deus por toda a sua vida. Então, olha a atitude de fé dessa mulher. Olha a determinação que essa mulher tinha no seu coração, de que se Deus atendesse o seu pedido, o seu desejo de querer ser mãe, ela chegar e falar: Senhor, eu te entrego, eu te devolvo. Ela não falou que ela só queria ser mãe, mas ela queria ser mãe. Ou seja, Deus usou essa mulher, e que se essa mulher fosse fiel a Deus, Deus, além de completar a obra dele, que ele tinha preparado na vida do seu filho, chamado Samuel, Deus iria abençoá-la também. Mas ela não sabia disso. E quando nós fazemos um propósito com Deus, se a gente não cumpre esse propósito com Deus, irmãos, ou se a gente faz esse propósito até uma certa parte, porque eu já fiquei sabendo de muita gente que fez propósito com Deus, mas cumpre só até uma parte. E quando se cumpre só uma parte, pode ser que não aconteça absolutamente nada na sua vida. Mas, irmãos, e aquilo que Deus ele está preparando por vir, nas coisas que Deus ele tem por fazer
depois do propósito da gente. Se nós fazemos um propósito com Deus, não é uma coisa só para a nossa vida. Essa mulher, ela entregou o seu filho para servir a Deus. E aí, vai dizer a palavra de Deus no capítulo seguinte, que ano após ano, quando a família de Samuel, a sua mãe, o seu pai, os seus meio-irmãos, eles iam lá para a casa de Deus, eles encontravam Samuel, a sua mãe encontrava o seu filho uma vez por ano. E todo ano ela levava uma peça de roupa para que ele pudesse chegar e usar lá, talvez para nunca esquecer ou sempre se lembrar que a sua mãe ainda existe. Ou seja, esse filho ele foi entregue para servir a Deus. E esse filho, é uma coisa interessante que muitas vezes a gente não entende, mas como é alguém que foi querido, é alguém que foi gerado, é alguém que foi amado desde o começo, é alguém que foi muito especial mesmo antes de existir. Samuel foi muito especial antes de existir. Por quê? Porque a sua mãe, no seu coração, já desejava e já queria esse filho. E quando ela fez esse voto, chegou e falou: Senhor, eu te entrego esse filho. Agora, imagina o seguinte, isso faz lembrar exatamente uma parábola que Jesus ele contou. Naquilo em que você foi fiel no pouco, no muito Deus ele vai abençoar. Jesus falou isso daí numa certa parábola. No pouco fosse fiel, no muito te abençoarei. A palavra de Deus ela vai dizer que, no capítulo 2, vai dizer que Ana teve mais 5 filhos depois disso daí. Ou seja, como família, ela pôde se alegrar mais 5 vezes. Já não poderia nem falar assim, não, mas com Samuel eu consegui uma família. Não, né? Porque Samuel foi entregue para Deus. Samuel foi colocado a serviço do templo. E olha só, alguém que é muito amado, desde o começo, muito vai ser usado por Deus e muito vai ser amado por Deus. Porque Samuel ele foi um homem especial para Deus. É um homem que serviu a Deus até o final da sua vida. Samuel foi um homem que chegou e fez a unção em Davi, o chamamento de Davi para ser rei de Israel. E quem foi Davi? Davi foi aquele que antecedeu Jesus Cristo. Foi aquele rei de Israel levantado para chegar e fazer com que tudo chegasse em Cristo Jesus. Agora, imaginem se Samuel não tivesse existido. Imaginem se Ana não tivesse entregado o seu filho. Mas eu quero ler com vocês o capítulo 2. Quando Deus ele opera um milagre na vida de Ana, e ela chega e ela tem Samuel, e quando ela chega e vai levar ele para o templo, ela vai chegar e entoar um cântico para Deus. Ninguém sabe se esse cântico foi dela mesma que compôs ou se é um cântico da época que ela chegou e cantou. Mas não importa. Olhem e acompanhem comigo do versículo 1 até o versículo de número 11, no capítulo 2. Olha só o que está escrito aqui. Então orou Ana e disse: meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outra além de ti, e rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, não saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes ele é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece,
Abaixo também exalta, levanta o pobre do pó e desenvoltura exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus trovejam contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei, exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se arramar à sua casa, porém o menino ficou servindo o Senhor perante o sacerdote. Irmão, esse cântico, ele resume, ele responde exatamente tudo aquilo que Ana, ela chegou e ela pediu a Deus e Deus deu na vida dela. É um canto de alegria, um canto de regozijo, um canto de júbilo, um canto onde ela reconhece a Deus por tudo aquilo que Ele fez, pelo milagre, pela graça que Ele deu. Nesse canto, Ana, ela vai chegar e vai mostrar como Deus ele é soberano, como Ele é santo, como Deus ele é poderoso, como Ele faz e opera na vida das pessoas, como Deus ele chega e trabalha. Porque muitas vezes nós achamos assim, foi a minha força que conseguiu, foi a minha inteligência, foi a minha esperteza, foi a minha qualidade de pessoa que faz com que a gente seja abençoado e próspero na vida da gente. Não. Ana vai mostrar nesse canto que tudo aquilo que acontece na vida da gente, seja bom ou ruim, ela vem de Deus. Deus é aquele que levanta e aquele que derruba. Mas Deus é aquele que chega e quando a gente está ali no fundo do poço, é aquele que nos faz levantar e sair da situação. Muitas vezes quando nós estamos no fundo do poço, a gente, do nada aparece alguém para nos abençoar e nos ajudar e estender a sua mão para as nossas vidas. E a gente chega e agradece, lógico, temos que agradecer essa pessoa que estendeu as suas mãos e nos levantou. Mas a gente se esquece que foi Deus que fez todas as coisas na vida da gente. É aquele que prepara, é aquele que serve, é aquele que dá. Deus é aquele que tira das nossas vidas, e Deus sabe por que quando tirar da vida da gente. Deus ele sabe que algumas coisas nós não temos na vida da gente, porque se a gente tivéssemos, a gente ia ser arrogante ao extremo. Tem algumas coisas que nós pensamos assim, puxa, como seria bom se Deus ele desse para mim? Será que seria bom mesmo? Por que será que muita gente não é rico? Por que será que muita gente não é bem de vida? Por que será que muita gente passa problemas e dificuldades na sua vida? Se Deus mudasse a vida dessas pessoas, sabe o que aconteceria? Muitas vezes, essas pessoas se esqueceriam de Deus. Como muitas vezes nós vemos dentro das nossas próprias casas acontecer isso daí. Quantas e quantas pessoas elas são abençoadas por Deus por causa de nossas orações? Quantas e quantas pessoas elas são, recebem coisas na sua vida que muitas vezes elas não acreditam nem nelas próprias por que aconteceu. Mas existe um intercessor como Ana dentro dessa casa. Ana, ela mostra que a gente não pode nunca desanimar da nossa oração. Ana, ela mostra que por pior que seja a situação, que por mais humilhante que fosse a situação, por mais sofrida que seja a vida de uma pessoa, e muitas vezes o sofrimento na vida da gente não é dor, sabia? Muitas vezes o sofrimento na vida da gente é humilhação. Muitas vezes uma humilhação dói muito mais do que uma enfermidade. A enfermidade lógico, existem vários graus de enfermidade, mas a enfermidade você toma um remédio, ele ameniza a sua dor. Humilhação, não existe nada que chega e melhora a humilhação na nossa vida. Nada. Então, irmãos, Ana, ela não se sentiu abatida, abalada, desanimada ou triste por causa disso. Na realidade, ela fez exatamente aquilo que está em Romanos 12:1. Não se conforme com a sua situação,
Busque e corre em Deus através da oração. E foi isso que ela fez. O que nós precisamos, muitas vezes, não são de pessoas, nós precisamos de milagres onde só Deus pode fazer e mudar a situação de cada um de nós. É óbvio que algumas coisas vão se materializar em pessoas, mas o que nós precisamos é ter essa fé que essa mulher teve, ter essa determinação que essa mulher teve. Sabe qual foi a determinação dela? Só buscar a presença de Deus. Se nós tivermos essa determinação na vida da gente, pode ser que o milagre não venha, mas tenha certeza de uma coisa: Deus vai se fazer presente na sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Fazer oração pelas famílias. Feche seus olhos. Aleluia. Deus é bom o tempo todo sobre as nossas vidas. Glória a Deus, glória a Jesus por isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, ó Deus agora por mais esse dia, obrigado pelo teu povo, obrigado, ó Deus agora por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Ó Deus amado, Pai querido, queremos apresentar, ó Deus, mais uma semana, Senhor, as famílias da tua casa, Pai. Pois esse mês nós temos o propósito de estarmos orando, Senhor, sempre pelas nossas famílias, pelas famílias da tua casa, pelas famílias, ó Deus agora, que o Senhor espalhasse por toda essa terra, ó Pai. Não somente para viver e congregar, ó Pai, mas para que nós pudéssemos mostrar para esse mundo, ó Deus da glória, que o Senhor é aquele que cuida, opera, ó Deus da glória, e manifesta a sua glória através das nossas vidas, Pai. Ó Deus, diante de tanta falta de amor que existe no mundo, ó Pai, o Senhor continua derramando o teu amor em nosso meio, nas nossas casas, no meio das nossas famílias, ó Pai. E através desse amor, ó Pai, que vence qualquer tipo de afronta que possa existir no mundo, ó Pai. É através desse amor em Jesus Cristo que nós temos nas nossas vidas, que nós vamos caminhar em frente para levar a tua palavra, o teu evangelho, para fazer com que a tua obra prospere, a tua obra caminhe, ó Pai. Ó Deus, agora se proclamando cada vez mais que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, ó Pai. E que, ó Deus amado, Pai querido, Senhor, o teu amor venha sendo, ó Deus agora, que continue, ó Pai, imperando e reinando dentro de cada lar e cada família, ó Pai. Tira todo e qualquer tipo de contenda do meio das casas, ó Pai. Ó Senhor, se houver situações difíceis, ó Pai, que seja um Senhor, que cada um de nós, Senhor, nos dobremos os nossos joelhos diante da tua presença, Senhor, e peçamos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que o Senhor venha operar e cuidar de cada um de nós, Senhor. Abençoa o retorno dos lares, ó Pai, abençoa o retorno de cada um dos nossos irmãos, ó Pai, abençoa o dia, a semana, Pai, que está começando no dia de hoje, Senhor, pois, ó Deus, agora todos nós temos muitos desafios, ó Pai, mas cremos no nosso coração que nós já somos mais do que vencedores através do nome de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, ó Pai. Pedimos a tua sabedoria, pedimos a tua direção, pedimos ao Senhor, ó Deus, agora que sempre vá à frente de toda e qualquer situação das nossas vidas, que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, fale com cada um de nós e nos direcione, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, ó Deus, agora servos teus, proclamadores da tua palavra, Senhor, e que nós venhamos a ser testemunhos vivos da tua obra, da tua mão, de Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, irmãos, em nome de Jesus.